é as nossas vulnerabilidades. Eu vou aqui trazer alguns aspectos importantes para nós pensarmos qual é a nossa vulnerabilidade, quais são as vulnerabilidades mais comuns em que as pessoas se encontram. Então, para nós pensarmos. Aqui, um aspecto comum são as assimilações simpáticas de energias negativas. Ou seja, a pessoa às vezes sem discernimento, elas, nas interações, elas absorvem as energias negativas, ou seja, elas se identificam de alguma forma com esse processo, ou estão interagindo de modo inconsciente, estão assimilando sistematicamente. E tem pessoas com muito mais vulnerabilidades, em função muitas das vezes das carências, elas assimilam de modo ostensivo essas energias, e isso traz algum comprometimento. As autocorrupções, esse é um fator muito importante que deixa a pessoa vulnerável, extremamente vulnerável. O que é uma autocorrupção? É algo que você faz que sabe que está errado. Por exemplo, fumar. Alguém tem dúvida que fumar prejudica o próprio corpo? Ninguém tem dúvida. E a pessoa, quando fuma, ela fuma sempre acompanhada. É uma autocorrupção, ou seja, eu me permito me acompanhar de amigos que gostam de fumar comigo. Eu me sinto bem porque eu tenho companhia. Ou estou me drogando, ou estou fazendo uso de algum tipo de vício. É óbvio que atrás disso tem uma personalidade também comprometida, não resta a menor dúvida. Então, essas autocorrupções, eu tenho que analisar o seguinte: o que me faz ser autocorrupto? Eu preciso enfrentar o motivo dessas autocorrupções. Eu preciso entrar em contato para superar. Então, isso é uma vulnerabilidade. Outro aspecto que deixa a pessoa vulnerável são as evocações. Existe, por exemplo, em algumas religiões, a cultura dos antepassados, né? De evocar os antepassados. E se esse antepassado for um doido de pedra? Isso ainda está nessa condição. Eu estou evocando aquelas energias para dentro de casa. É isso que eu quero fazer? Então, e aquela pessoa, por exemplo, que bota todos os familiares que já morreram na sala, num quadro com todos os familiares. É a situação da evocação negativa, ou seja, não ajuda ninguém. E agora, é muita gente evocando situações extremamente complexas para elas próprias. Outro aspecto bem vulnerável, que deixa as pessoas extremamente vulneráveis, é a questão das fantasias sexuais. Fantasias de modo geral, de modo inconsciente muitas das vezes, e seja por uso, às vezes, pornografia, seja por uso. Isso traz comprometimento significativo. Às vezes a pessoa, por exemplo, faz uso de uma situação, por exemplo, de um vício, às vezes lá no final de semana, dar um tapa numa maconhazinha só para relaxar. Só que ao fazer isso em casa, uma vez por semana, só para dar uma relaxada, isso traz comprometimento da família toda, porque ele evoca uma série de consciências doentes e que vão afetar a família. Depois essa pessoa não sabe por que a família está desequilibrada todo final de semana. Não é porque eu estou presente em casa, e é assim, é porque você está presente e está fazendo coisa que não é o mais adequado. E isso traz comprometimento, embora a pessoa nem perceba, porque relaxou, entrou em contato com seus amigos extrafísicos doentes, está tudo bem, está entre amigos, mas a família é toda desestruturada. Então isso é uma vulnerabilidade também, ele não está se defendendo, nem está defendendo a própria estrutura familiar. Microfone, Eu estou falando não só com relação à maconha, mas qualquer outro tipo de droga ilícita. qualquer Até a droga. bebida que é lícita, né? Também, É, bebida, é, que o deixa a cigarro, pessoa. qualquer coisa, Se né? faz a pessoa entrar em contato com as consciências doentes, já criou problema, tá? Então, esse processo de fantasia é muito comum e muito, assim, displicente na grande maioria das pessoas. Outro aspecto também que deixa vulnerável é quando a pessoa gosta de ouvir
aquele benfeitor guia cego, né? E a pessoa, poxa, estou com um benfeitor aqui, poxa, aqui só me elogia, que só levanta meu ego, só faz tudo, me deixa numa condição muito boa. Esse mentor realmente é um cara muito bom. Às vezes um tremendo guia cego está levando a pessoa para o buraco, né? Isso também é um problema. Então, desconfie dos guias cegos em que deem muita mensagem para vocês, principalmente de ordem egóica. É um problema sério. Mini assédios. É muito comum também as pessoas terem alguns mini assédios. Isso também é um processo vulnerável para a pessoa nas autodefesas. Mudanças. Às vezes você acha que você casando com uma pessoa, que ela tem um probleminha assim de assédio, mas ao casar com ela, você vai mudar. Esquece que ninguém muda ninguém. Você só pode dar exemplo, mas mudar é uma decisão da própria pessoa. Então, se você acha que vai mudar alguém, você já está assediado, já está vulnerável ao assédio. Porque as suas expectativas vão cair para o buraco, elas não vão ser atendidas, e aí você vai se sentir muito mal. Outro aspecto muito vulnerável, que deixa a pessoa extremamente vulnerável, são as paixonites. Sejam as paixonites no sentido de você usar a lente da carência para escolher uma pessoa para estar do seu lado, sejam as paixonites que você toma partido de qualquer situação, seja ela ideológica, seja ela do que for. Então, se você tem paixão por alguma coisa, você já está sendo obnubilado por isso. Então, tomar partido de alguém, ser porta-voz dos problemas de outra pessoa, isso pode trazer situações de extrema vulnerabilidade. Ressentimentos, aí eu entro ressentimentos de todo tipo, mágoas, ressentimentos, raiva, todo tipo de situações que podem trazer algum tipo de vulnerabilidade. Então, uma pessoa que tem mágoa, ressentimentos, isso tudo são bloqueios energéticos. Sempre uma situação em que a pessoa se vê na condição de poder um dia se vingar da situação. Se ela já está nessa condição, ela já está assediada. Ela já está vulnerável em função dos ressentimentos. Não resta a menor dúvida que certas situações podem trazer problemas significativos. Esses ressentimentos podem ter raízes bem antigas, seja dessa vida, no processo de infância, seja muitas vezes de uma vida passada. E que nos relacionamentos isso pode vir à tona e pode supletar de tal forma que a pessoa se desestabilize de uma forma bem significativa. É aquela situação, eu encontro uma determinada pessoa e aquela pessoa me altera e eu nem sei porquê, não conheço a pessoa, é a primeira vez que eu estou vendo nesta vida, mas olha, não quero saber, ela já me incomoda, olha. Ou seja, você já se tornou vulnerável para aquela situação. Então, se uma pessoa consegue te deixar com raiva, essa pessoa tem poder sobre você. Você é uma pessoa vulnerável a essa pessoa. Então, é uma coisa muito simples. Se uma pessoa te deixa numa situação de desconforto, essa pessoa tem poder sobre você. Então, os processos de ressentimento são processos extremamente vulneráveis à homeostase da própria pessoa. Isso vai trazer, de alguma forma, algum tipo de comprometimento. E aí a gente pode, então, ampliar um pouquinho mais a questão, por exemplo, das carências, dos ressentimentos, das traumas, o próprio encosto, por exemplo. Encosto, muitas vezes, que é a escagem inconsciente, isso pode trazer desequilíbrios bem significativos. A pena, quando eu tenho pena de alguém, por exemplo, isso é um processo extremamente vulnerável. Nós temos exemplos assim significativos. Temos pessoas que volta e meia, poxa, eu estou com tanta pena de fulano e não vê o desequilíbrio que ele está trazendo para outro. Pena.
Ter pena de alguém é não querer, acima de tudo, assistir a pessoa. Não fazer o autoenfrentamento de ajudá-la. No fundo, está com medo. Tomar partido, por exemplo, tomar partido de uma situação ideológica é um problema, isso é assédio, já a pessoa já se comprometeu. Medos, do modo geral, qualquer tipo de medo, isso é um processo de vulnerabilidade ostensivo. Outro aspecto importante que deixa a pessoa vulnerável é quando ela não tem vínculos afetivos. Uma pessoa que não estabelece vínculos de confiança, vínculos afetivos, é uma pessoa que normalmente é vulnerável. Exatamente por nessas interrelações que ela deveria estar estabelecendo de modo positivo, confiante, isso está comprometido. Isso deixa a pessoa, de uma forma ou de outra, também vulnerável às intrusões pensênicas. Então, nós temos que ver o seguinte: quais são as nossas vulnerabilidades? O que nós podemos estar fazendo para superá-las? Muitas vezes não precisar de ajuda, não resta a menor dúvida, pela dificuldade que é, às vezes, definir ou identificar exatamente aquela vulnerabilidade. O que é exatamente? O que está pegando exatamente comigo? Mas eu sei os comportamentos que eu tenho, e é a partir dos comportamentos, das dificuldades que eu tenho, é que eu vou chegar à raiz do problema. Nós podemos classificar a autodefesa em alguns aspectos. Quanto à autoconsciência, a autodefesa pode ser consciente, ou seja, eu ter lucidez e ter intenção de instalar minha autodefesa em função das necessidades que surgem, ou ela pode ser totalmente inconsciente. Muitas vezes eu tranco os braços, as pernas, numa atitude puramente inconsciente, pela situação que se apresenta. E eu não estou nem aí, mas estou me defendendo instintivamente, de modo inconsciente. Isso, não, a pessoa não tem lucidez do que está fazendo. Então, isso não é uma coisa mais adequada, não é um fator mais adequado, mas é um fato. Pode ser em função da vontade, ela pode ser espontânea, ou seja, não ter a minha decisão de fazer, mas eu entrar no estado de defesa e estar consciente ou não. Mas eu não tenho a minha vontade ali preponderante. Ou ela pode ser intencional, ou seja, eu estou fazendo com intenção clara da necessidade que eu tenho de me defender. E outro aspecto que eu acho que é importante para nós avaliarmos é quanto à eficiência, se ela é eficiente ou ineficiente. Eu acho que essa deveria ser a ênfase já do nosso trabalho, ou seja, eu já sei fazer a minha autodefesa, já tenho a técnica para fazer a autodefesa, eu tenho que avaliar, ela é eficiente na hora que eu entro nesse estado de autodefesa ou ineficiente? Pois não. Ô, Mário, aproveitando isso, eu queria te fazer uma pergunta. Dependendo de como a pessoa ativa inconscientemente essa defesa de diversas maneiras, por algum tipo de mal-estar, a longo prazo ela pode chegar a bloquear aquele chakra especificamente para não sentir mais aquilo? É o que normalmente ocorre. Por exemplo, vocês conseguem olhar para uma pessoa de costas, jogar energia, a pessoa normalmente vira para você. Isso é muito comum. Você olha para a pessoa olha para você, olha para você, a pessoa olha para você. Agora, vai fazer isso de costas para um garçom. Dificilmente ele vai olhar. Só com muito estrionismo é que você consegue fazer com que um garçom olhe para você. Por quê? Ele é sobrecarregado nesse chakra nucal de tal ordem, intenso, ele bloqueia esse chakra. Não tem a menor dúvida. Mas nós fazemos isso com o nosso próprio corpo. Nós vamos jogar marcas no nosso do corpo daquilo que nos incomoda. Então é uma forma assim de estressar. Você estressa aquilo
e mantém aquele estressado, até um ponto que entra em colapso. E na hora que entra em colapso, aí que surge o mal-estar, as dificuldades, as doenças, etc, etc. Pois não. Mário, qual que é a unidade de medida da eficiência da autodefesa energética? A unidade de medida, boa pergunta sua. Eu diria que é bem-estar. Se você está com bem-estar, você está em autodefesa, né? Eu pensei em retilinearidade pensênica também. Também pode. Isso não quer dizer que você não. A questão que eu vejo, eu acho que é um pouquinho além. Eu acho que você estar em bem-estar é um conjunto de situações em que você se sente bem. Entendi. É minha hipótese, eu tô aqui falando assim de improviso, sem ter pensado muito, mas eu acho que seria essa, mas sem ter aprofundado. Tá, Ok? obrigado.